Quando você termina de ler o livro de Malaquias e vira a página para o Evangelho de Mateus, parece que não aconteceu nada, né? Mas essa impressão está completamente errada. Durante cerca de 400 anos, impérios surgiram, caíram, povos conquistaram novas terras, uma nova cultura se espalhou pelo mundo, uma nova língua aproximou diferentes nações, importantes grupos religiosos nasceram e Israel passou por profundas transformações. E se a gente ignora esses 4 séculos, muita coisa que a gente encontra nos evangelhos simplesmente deixa de fazer sentido. É por isso que a história dos evangelhos ela não começa em Mateus capítulo 1. A história deles começa muito antes. Muito prazer, eu me chamo Mateus e seja muito bem-vindo à série Conhecendo os Evangelhos. Hoje vamos voltar no tempo para entender o que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento e descobrir como que Deus preparou cuidadosamente o cenário para a chegada de Jesus. Antes de começarmos, quero ler com vocês as últimas palavras proféticas do Antigo Testamento, que se encontra lá em Malaquias, capítulo 4, nos versículos 5 e 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Essas são praticamente as últimas palavras proféticas do Antigo Testamento. Depois delas, a narrativa bíblica faz um grande silêncio. Mas o que aconteceu até chegarmos ao nascimento de Jesus? É exatamente isso que vamos descobrir. Entre o último livro do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, que é o início do Novo Testamento, se passaram aproximadamente uns 400 anos. Esse período é chamado de período intertestamentário ou interbíblico, justamente porque está entre os 2 testamentos, o Antigo e o Novo. E à primeira vista pode parecer que não aconteceu nada, mas a gente olhando para a história, a gente percebe exatamente o contrário, porque foi durante esse período que o mundo começou a assumir a forma que a gente encontra ele quando a gente abre os evangelhos. E antes da gente estudar Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente precisa entender o cenário em que eles foram escritos. E essa série tem exatamente esse objetivo. A gente vai conhecer o contexto histórico, político, cultural, religioso, todo esse caminho para a chegada de Cristo. E quando a gente entender esse contexto, aí sim o Evangelho vai deixar de ser apenas relatos isolados e eles vão passar a fazer parte de uma única história, conduzida por Deus desde o início. Mas por que estudar os Evangelhos? Os Evangelhos, eles ocupam um lugar único nas Escrituras, porque eles revelam a pessoa de Cristo, eles apresentam os seus ensinamentos, os seus milagres, sua morte, sua ressurreição. Neles a gente encontra o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus ao longo do Antigo Testamento. E por isso, compreender o contexto em que ele foi escrito nos ajuda a entender muito melhor a mensagem que ele vai transmitir para a gente. E é justamente por essa razão que a nossa jornada vai começar antes de Mateus capítulo 1. E observa essa linha do tempo aqui na imagem. Aqui está Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento.
Depois, encontramos um intervalo de aproximadamente 400 anos. E somente então a gente chega aos acontecimentos narrados nos evangelhos. Esse espaço costuma ser chamado de os 400 anos de silêncio. Mas será que Deus permaneceu em silêncio? A gente vai entender o verdadeiro significado dessa expressão. O período intertestamentário, ele corresponde aos cerca de 4 séculos entre as últimas profecias de Malaquias e o nascimento, o aparecimento de João Batista. Ele não recebeu esse nome porque nada aconteceu. Na verdade, ao contrário, ele foi um dos períodos mais importantes da história do povo judeu. Foi nele que surgiram novas potências mundiais, novos grupos religiosos, novas influências culturais e novas circunstâncias que prepararam o cenário para a chegada do Messias. E a expressão 400 anos de silêncio, ela pode costumar gerar uma confusão. Só que ela não significa que Deus abandonou o seu povo. E também não significa que Deus parou de agir. Na verdade, o silêncio foi profético. Durante esse período, Deus ele não levantou novos profetas para registrar novas escrituras inspiradas. O cânon, os livros do Antigo Testamento, já haviam sido encerrados. Então, enquanto não havia novas revelações, Deus continuava conduzindo a história. E em Salmos, em Salmos 74, verso 9, a gente vai ver um versículo que expressa muito bem o sentimento vivido pelo povo naquele período. Que do ponto de vista humano, parecia que Deus estava em silêncio, mas a história mostra que ele continuava governando absolutamente todas as coisas. Vamos ler? Salmos 74, verso 9. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Embora não houvesse novos profetas escrevendo as escrituras, Deus jamais deixou de agir. Enquanto o povo esperava, Deus conduzia cada detalhe da história. Reinos surgiam, impérios caíam, novas culturas se espalhavam, línguas eram difundidas. Tudo isso fazia parte de um plano muito maior. À primeira vista, parecia apenas a história humana. Mas na realidade, Deus já preparava cuidadosamente o mundo para a chegada do seu Filho. E talvez você esteja até se perguntando, mas se a Bíblia não narra esses acontecimentos, como que a gente sabe que tudo isso aconteceu? Grande parte dessas informações, ela chega até nós por meio de importantes fontes históricas. E entre elas estão os escritos do historiador judeu Flávio Joséfo, o livro dos Macabeus, os manuscritos do Mar Morto, e também de diversos historiadores gregos, romanos. E esses documentos eles não possuem a mesma autoridade que a Bíblia. Eles não acrescentam novas revelações, mas eles ajudam a reconstruir o contexto histórico em que Jesus nasceu. E isso nos permite compreender muito melhor o cenário encontrado nos evangelhos. Mas existe uma coisa muito mais impressionante. Séculos antes desses acontecimentos, Deus já havia revelado para o profeta Daniel o rumo da história. Muito antes da ascensão da Grécia, muito antes do domínio romano, antes do nascimento de Cristo, Deus já havia mostrado que grandes impérios se levantariam antes da chegada do Rei Eterno. Porque, vamos ver, Daniel, capítulo 7, versículos 17 e 18. É uma das visões que Deus deu a Daniel. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre,
de eternidade a eternidade. Daniel, ele não estava apenas descrevendo acontecimentos políticos. Ele estava mostrando que Deus permanece soberano sobre toda a história. E nos próximos episódios, a gente vai ver como cada um desses impérios, ele cumpriu exatamente aquilo que Deus havia anunciado. E ao longo do período intertestamentário, Israel ele passou pelo domínio de grandes potências mundiais. Primeiro os persas, depois os gregos, com Alexandre o Grande, mais tarde o domínio romano. E cada um desses impérios deixou marcas profundas na cultura, na política, na religião. E nada disso aconteceu por acaso. Cada etapa preparava o cenário para a chegada de Jesus. E cada um desses impérios, ele vai ser estudado nos próximos episódios dessa série. Então não perca, hein? E durante esse período, a influência da cultura grega, ela se espalhou por praticamente todo o mundo conhecido da época. E foi justamente o idioma grego que se tornou a principal língua de comunicação internacional, que anos mais tarde, todo o Novo Testamento seria escrito. Além disso, surgiu a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Isso permitiu que muito mais pessoas conhecessem as Escrituras. E sem perceber, o próprio mundo estava sendo preparado, estava sendo moldado para receber e espalhar a mensagem do Evangelho. Mas Deus, ele também não preparou só a cultura. Ele também preparou o cenário religioso, porque foi durante esse período que as sinagogas elas ganharam grande importância. Como muitos judeus eles viviam longe de Jerusalém, que era o centro de culto, elas tornaram-se centros de ensino, oração, reunião da comunidade judaica. E também surgiram alguns grupos religiosos que aparecem frequentemente nos evangelhos. Os fariseus, conhecidos pelo zelo em relação à lei, os saduceus, ligados ao sacerdócio e ao templo, e outros grupos como os essênios, os zelotes, que a gente vai ver cada um deles mais à frente. E quando Jesus ele inicia o seu ministério, todos esses grupos já faziam parte da realidade de Israel. E voltando um pouco mais para as sinagogas, a gente vê isso claramente em Lucas, capítulo 4, versículo 16, que diz: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Perceba que quando Jesus ele inicia o seu ministério, as sinagogas já estavam plenamente estabelecidas. Então, elas surgiram justamente durante o período intertestamentário e se tornaram um dos principais locais onde Cristo ensinou. E além da cultura e da religião, Deus também preparou o cenário político daquela época. Quando o Império Romano ele assume o controle da região, ele estabelece um período conhecido como a Pax Romana, que é um período da paz romana. Essa estabilidade permitiu que as viagens fossem muito mais seguras. As estradas elas ligavam diversas regiões do Império Romano. As fronteiras elas se tornaram cada vez mais organizadas. E tudo isso facilitaria anos mais tarde as viagens missionárias dos apóstolos e também a rápida propagação do Evangelho. O que parecia apenas uma estratégia política fazia na verdade parte do plano soberano de Deus. E depois de 400 anos de preparação, tudo estava já convergindo. Culturalmente havia uma língua em comum, politicamente existiam estradas de estabilidade, religiosamente a expectativa pela chegada do Messias crescia cada vez mais entre o povo judeu, e nada disso aconteceu por coincidência.
cada detalhe fazia parte da providência divina. Enquanto muitos pensavam que Deus estava em silêncio, na verdade ele estava preparando cuidadosamente o momento mais importante da história da humanidade. Então, recapitulando, durante aproximadamente 400 anos, não houve nenhuma revelação profética registrada nas Escrituras. Mas Deus ele continuou conduzindo a história. Os grandes impérios transformaram o mundo. A cultura grega se espalhou como uma língua comum. As sinagogas fortaleceram cada vez mais o ensino das Escrituras. E Roma, inconscientemente, acabou preparando condições para a expansão do Evangelho. E quando a gente abre o Evangelho de Mateus, a gente encontra um cenário que já havia sido cuidadosamente preparado por Deus. E nos próximos episódios, a gente vai estudar cada império separadamente. Vamos entender como os persas, os gregos, os romanos influenciaram a história bíblica e porque conhecer todo esse contexto transforma completamente a nossa leitura dos evangelhos. E existe uma lição muito importante que podemos levar para a nossa própria vida. Às vezes, a gente passa por períodos que parece que Deus está em silêncio. A gente ora, a gente espera, só que a gente não consegue enxergar o que Ele está fazendo. Foi exatamente assim que muitos judeus viveram nessa época dos 400 anos. Mas olhando para trás, a gente percebe que Deus nunca deixou de agir. Ele continua preparando cada detalhe. Talvez você esteja vivendo em um tempo em que ainda não consegue compreender os planos de Deus. Mas a história do período intertestamentário, ela nos lembra que o silêncio de Deus nunca significa a sua ausência, porque Ele continua trabalhando mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. E Paulo resume em poucas palavras tudo o que estudamos nesse episódio, lá em Gálatas 4, versículos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus ele não veio cedo demais, mas também não veio tarde demais. Ele veio na plenitude do tempo, no momento exato em que Deus havia preparado para cada detalhe da história. E então, se esse conteúdo edificou a sua vida, acompanhe os próximos episódios da nossa série Conhecendo os Evangelhos. Tenho certeza que quando a gente entender o contexto histórico dos evangelhos, a nossa leitura da palavra de Deus será muito mais rica e profunda. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.